Olá, devs, meu nome é Jacob Moura, você está na Fluterando, o maior canal de Flutter do Brasil, e hoje nós vamos falar sobre o FVM, como instala e o que é esse cara. Rapidamente, o FVM basicamente ele vai gerenciar as versões do SDK do Flutter. Geralmente nós instalamos apenas uma versão do SDK, baixando pelo GitHub, essas coisas aí, tá? Mas o problema é quando você tem vários projetos na sua máquina que depende de várias versões do Flutter. Por exemplo, você tem um projeto que não está no safety, e aí você precisa rodar a versão 1.22.6. Isso é um problema, porque você vai ter que fazer um checkout ou entrar num... Você sabe que o SDK do Flutter, na realidade, ele está no Git, então você acessa as versões por tags, aí fazer um checkout na tag, depois voltar para outra. Então é muito chato. O Flutter Version Manager, que é o FVM, criado pelo grande Léo, um amigo meu aí, muito show, mano, o cara é gente fina demais. Ele criou essa solução justamente para a gente não precisar fazer isso, é o que eu mais uso. Na realidade, quando eu formato alguma máquina, eu pego alguma máquina nova, a primeira coisa que eu faço é instalar o FVM. Eu não instalo o Flutter direto mais, eu instalo o Flutter por ele. E vocês vão entender o porquê agora, tá? Para esse teste, nós iremos instalar o FVM diretamente no nosso Linux aqui. Então, eu estou aqui com o WSL, mas é como o Linux aqui. Eu tenho o Flutter instalado, né? Se você até ver aqui aonde que ele está instalado, eu instalei ele bem aqui na minha pasta de usuários. O que eu vou fazer? Eu quero substituir isso aqui pelo FVM. A primeira coisa que eu quero que você faça é desinstalar o Flutter, excluir essa pasta aqui. Fazer o mesmo processo no Windows é basicamente a mesma coisa, só que tem mais linha de comando no Linux, por isso que eu resolvi fazer mais no Linux aqui, tá? Então como é que você vai fazer para desinstalar? Apagando essa pasta Flutter que está aqui dentro da minha pasta de usuário do Linux. Por exemplo, se eu abrir aqui o Nautilus, você vai ver que ele vai estar aqui, ó, caminho do Flutter aqui. Então eu posso excluir esse camarada. Cadê? Não tem para excluir aqui no Nautilus? Ah, foi excluído. Aí, depois que eu excluir esse camarada, eu tenho que remover das minhas variáveis de ambiente, né? E minha variável de ambiente eu vou usar o gedit, e aqui eu estou trabalhando com ZSH. Se for SH, no caso você acessa .profile. Se for o ZSH, você acessa o zprofile. Apesar de que eu não sei se ele está aqui. Está aqui, ó. Então eu apago aqui no export da path. Não vou querer mais trabalhar com esse cara aqui. E aí, quando eu estiver utilizando o FVM, eu vou colocar outra path ali dele. Quando eu estou no Windows, basicamente o que eu faço? Digito variáveis de ambiente do sistema. E aqui eu posso ter a opção de configurar a variável de ambiente do sistema e eu mudo aqui da path. Eu excluo a path aqui, tá? Se tiver ou do teu usuário ou do sistema mesmo. Essa variável path é para guiar, no caso, o sistema operacional para os binários do Flutter. Então a gente vai apagar que a gente vai usar diretamente a instalação pelo FVM. Aí, com tudo desinstalado, né, o teu Flutter desinstalado, você pode ver que você vai tentar fazer Flutter aqui, você não vai conseguir, né? O que nós temos que fazer então? Nós temos que instalar o FVM por primeiro, nossa máquina aí virgem e pura. Instalação, eu recomendo que você faça a instalação utilizando ou o Brew ou no Windows o Chocolate, né? O Chocolate, né? Não instala diretamente pelo Dart, até porque isso pode dar problema depois e você nem vai ter o Dart aqui para você. Algumas pessoas fazem isso, mas eu não recomendo. Por favor, faça diretamente aqui pelo Brew ou pelo Choco, e no Linux também você usa o Brew, tá? E isso aqui vai melhorar as coisas ali para você, na hora de você, enfim, utilizar esse camarada. Então, como eu tô no Windows, no caso, para instalar o Chocolate, você segue o get start Chocolate. Isso aqui, inclusive, se você não tem na sua máquina, é bom que você tenha, tá? É muito melhor você usar o Chocolate do que instalar as coisas. É tipo um apt-get no Windows, sabe? Se você é programador, você tem que ter esse cara. E o Brew você instala tanto no macOS quanto no Linux utilizando essa linha de comando aqui e seguindo o passo a passo que ele fala para colocar na variável de ambiente. Leia, né? Quando você instalar esse camarada aqui, você lê. Ele vai dizer, olha, execute esse camarada aqui, execute esse outro camarada aqui, que vai dar certo, tá? Sempre lembrando que as variáveis de ambiente são diferentes para se você está usando o ZSH ou só o SH. Só o SH, as variáveis de ambiente você coloca no .profile, né? E com ZSH é o zprofile. Só isso que muda aqui, você tem que ter essa atenção. Então, aqui, por exemplo, eu rodei esse comando aqui do Linux
Brew Tap, depois eu rodei aqui esse Brew Install FVM, óbvio, depois de eu ter instalado o Homebrew. Depois de eu ter feito isso aqui, eu tenho o FVM funcional aqui, instalando para a gente usar. Então, como é que eu faço, né? O primeiro comando que a gente vai ver aqui é o FVM list. O FVM list lista todos os SDKs que estão instalados na tua máquina. Por padrão, ele instala todos os SDKs na tua pasta de usuário. Por exemplo, se você tiver, por exemplo, tá no meu nome, então está na pasta Jacob. E para você ver todas as releases que você pode instalar, você digita o comando FVM releases. E esse comando aqui, ó, você pode instalar tanto pela versão, seletar pela versão, né? Qualquer uma dessas versões aqui, inclusive a mais antiga, ó, 2.22 a 1.22.5, ou instalar também pelo nome dev, stable e beta. Esse tipo de coisa que você pode fazer aqui com o FVM, utilizando aqui o comando do release. Então, para instalar é simples também, você vem aqui, install, e aqui ó, você já instala direto a versão que você quer ou o canal que você quer. Por exemplo, eu vou instalar aqui a stable, que é o canal stable aqui. Aí, quando eu rodar esse camarada, ele vai instalar, ele vai fazer o clone todo, então vamos conversar sobre as desvantagens já do FVM, tá? Tem umas desvantagens ali bem grandes que você deve levar em consideração se você for realmente utilizar. E ele vai fazer o download, já está fazendo o download ali normal e fazendo os builds necessários para ele rodar na minha máquina no Flutter aqui, na versão que eu selecionei, no caso, o canal stable, né? Cadê? Vai rodar aqui e tal, e quando for instalar o próximo a gente comenta sobre os outros pontos. Só para a gente voltar aqui de novo, ó, as minhas variáveis de ambiente ainda não estão setadas aqui. Se eu botar aqui, ó, gedit.zprofile, que é onde que eu estou trabalhando com o ZSH, ó, ele não tem nada aqui, a gente removeu, então tá aqui. Óbvio, se você quiser utilizar o Vim ou o Nano, cara, sinta-se à vontade, velho. Isso aqui é só realmente porque eu gosto mesmo, mas tá, você pode usar o Nano aqui normalmente também no seu sistema operacional. E se você tiver no Windows, a variável de ambiente você não precisa fazer nada, né? Porque já tem um editor aqui de variável de ambiente para você. Isso aqui, inclusive, já deve ter alguma coisa no Linux que automatize isso, mas a gente não viu ainda. Então aqui, ó, baixou, né, a versão do Flutter. Eu vou abrir aqui o Nautilus, que é o Explorer do Linux, e aqui você vai ver que tem a pasta FVM aqui criada. Dentro da pasta FVM, nós temos a pasta Version, e é onde todas as versões vão estar. Por exemplo, eu tenho a Stable aqui. Aí você pensa, mano, eu acho que eu quero, sei lá, rodar, testar as coisas que estão na master lá, porque eu quero são dois, mas eu quero manter a minha Stable aqui. Então eu venho e faço a instalação da master, que é onde tem todas as atualizações, assim, tipo, é muito perigoso você estar nesse cara, assim, o seu projeto não funcionar. Você vê as coisas novas do Flutter, você vê aqui na master. Você tem que saber muito o que você está fazendo, tá ligado? Muito mesmo. Então, quando você for fazer isso aqui, de usar a master, toma muito cuidado, brother. Não faz assim por fazer, tá bom? Então, aqui você já vai ver uma desvantagem. Vou abrir o Nautilus por aqui. Se eu não me engano, dá pra gente abrir. Eu tô usando WSL, tá? Eu sou o maluco do WSL, eu gosto demais. Deixa eu ver aqui. Ubuntu aqui, esse cara. Eu vou ter aqui, cadê o Files? Ubuntu, era o Nautilus. Então, você pode ver ó, que aqui na pasta FVM, o Version agora tem o Stable e a Master. E isso aqui pode ser um problema para você. Principalmente, vou instalar uma versão antiga, que meu projeto precisa estar numa versão antiga. Eu tenho 1.22.6, que é a última versão antes do NuSafety. Olha só o que acontece. Ele cria uma terceira pasta. Esses camaradas aqui ó, são o SDK completo do Flutter inteiro, replicado 3 vezes. Portanto, o cuidado que a gente tem que ver aqui ó, é que essa pasta, por exemplo, aqui, ela já está com 1.3 GB e vai aumentar mais ainda que eu estou instalando mais uma. Ou seja, o SDK do Flutter não é algo leve. Então, cada versão que você vai tendo aqui, você vai meio que deixando o teu sistema um pouco mais pesado, né? Então, ou você tem um HD, certo? Você tem variáveis de ambiente que você pode configurar, mandar para um HD separado, né? Ó. Por exemplo, aqui, ó.
Cadê o cache do pé? Diferente repositório. Aqui, FVM config, tem a lista de configurações. E aqui você pode fazer, ó, FVM config. E aqui você tem um cache path. Você pode mandar para onde que você vai enviar essa pasta de version. Eu faço o quê? Eu mando para uma pasta... Na verdade, no meu Windows aqui, eu não mando para uma pasta. Eu tenho um HD separado, ó. Um HDD em que eu mando o FVM, as coisas dos SDKs aqui para dentro, viu? Então, pense nisso aí se realmente... Mas você pode trabalhar só que você precisa excluir também o que você não precisa, tá? E fazer essas configurações. Aqui nós temos, então, a instalação completa dos três, ó. Se eu fizer um FVM list, você vai ver que ele aparece, ó. Os três aqui. E aí, agora vem a questão de usabilidade. Qual que eu quero utilizar como padrão no meu sistema? Como global. Para isso eu utilizo FVM global e o nome da versão, uma dessas três ali. Por exemplo, eu vou botar aqui a stable. Então é a que eu vou estar utilizando no momento. Stable aqui, ó. Só que aqui começa o que ele pede para você fazer a questão de variável global. Você precisa colocar essa variável global aqui, ó. Aqui, ó, Jacob FVM, ó, que é a que eu tô. Jacob FVM, você pode ver que dentro da pasta FVM, ó, criou uma pasta chamada default. O que é essa pasta aqui? E aqui que está o grande segredo do FVM. E é por isso que eu falo que brasileiro tem que ser estudado, porque isso aqui não é uma pasta, isso aqui é um link para uma pasta, né? Isso não é uma pasta, ó, é uma link to fold, ou seja, aqui ele vai mandar para um diretório, né? E o diretório que ele está mandando, ó, é FVM version stable. Isso significa que essa pasta aqui, quando eu clico aqui dentro, ele está indo para a pasta version stable, que foi a que eu selecionei como global. Essa que é a jogada do FVM, mudar o link dessa pasta aqui. E o que nós iremos colocar na variável de ambiente é basicamente a pasta default, né? O bin da pasta default. Então, copiando esse camarada aqui, ó, eu vou colocar aqui no Linux com gedit, um .z profile, lembrando aquela paradinha lá, eu vou colocar aqui no começo. Esse camarada, como é que a gente põe numa variável de ambiente, né? Igual tá aqui embaixo, ó, export, eu vou adicionar a variável path, vai ser igual aqui, entre aspas, a própria variável path, dois pontos. O que é dois pontos no Linux? É concatenação, ou seja, eu vou pegar o valor, ó, por isso que eu tô com um cifrão aqui, ó, eu vou pegar o valor da variável path e concatenar com esse valor que eu coloquei aqui, ó, export e tudo mais, salvei. E já era. Aí no Windows é mais simples. De novo, pela terceira vez, variável de ambiente. E aí eu pego a path que diz ali no meu carinha, né? Põe aqui na path de usuário ou na do sistema, né? O path do sistema. E você vai colocando aqui as paths separadas para que ele possa buscar os binários separados ali. O que tem dentro dessa pasta bin, ó? Essa pasta bin que tem aqui, ó, o Dart e o Flutter. Quando você digita o Flutter, aqui por exemplo, ó, ele não funciona nada, ó, para você. Ó. Agora, se você for digitar o caminho completo, tipo, ó, FVM, barra default, barra bin, e aí se eu digito o Flutter, ele vai funcionar, ó, o Flutter. Então, para mim não ficar digitando esse caminho inteiro aqui, a gente coloca na variável de ambiente path para que a gente possa digitar só o Flutter funcionar. Isso, inclusive, no Windows também é a mesma coisa, para isso que a gente usa isso. Então, para funcionar, já que eu fiz aqui no Linux, eu tenho que dar o comando sourcer.zprofile para ele realmente reiniciar aqui o meu sistema de variável de ambiente. Então, colocando desse jeito, você pode ver que eu já tenho um Flutter aqui, ó, --version funcional, 3.0.1. Quero trocar a minha versão para outra para a gente ver. Como eu já fiz toda essa configuração, aí fica simples, ó. Eu vim aqui, ó, global, e coloco a versão que eu quero. Não sei qual versão que eu tenho instalado no meu computador. FVM list. Então, vou, por exemplo, aqui, vamos para master, que eu não sei, eu acho que está numa versão 3.1, alguma coisa. Vamos ver, então. FVM global, FVM global master. E aí, mudamos, ó, o Flutter foi mudado para global. O master foi para global. Isso significa que se eu fizer aqui um Flutter --version, vocês vão ver que ele vai chamar a versão 3.1.0, que ainda não foi lançada, que está no Channel Master. Muito louco isso, né? Muito louco essa questão. E quando você trabalha com Channel, uma coisa que eu sempre falo para vocês é que vocês podem fazer o upgrade, né? Diretamente. Tipo, você vem aqui para o Stable
E se vier uma próxima versão, você não precisa excluir a stable e colocar de novo. Você já está aqui com o Flutter version na stable aqui, ó. Ó, revisão, ó. Tinha no stable, eu posso fazer um Flutter upgrade que ele vai fazer upgrade na stable. A mesma coisa no master. O que você não pode fazer é você trabalhar com uma versão, como por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, a versão que eu instalei 2.22.6, e ele vai chorar para você dar um update. Você não dá um update nessa versão, porque senão vai dar chabu, vai dar problema. Porque você está versionado certinho e vai para outra versão. Então você nunca dá um Flutter upgrade em uma coisa que não seja um channel. Então se eu botar aqui a Flutter version, ó, eu estou trabalhando agora na versão 1.22.6. Você nota que eu estou fazendo switch de versão para mim estar trabalhando, né? Imagina os projetos antigos aí, você trabalha dessa forma aqui. Então o FVM é dessa forma aqui, já está instalado, já está funcional. Vamos ver como a gente configura no VS Code. Né? No VS Code tem uma configuração bem específica para a gente fazer aqui, tá? De instalação, para você funcionar bem. Se nós abrirmos aqui o VS Code, se você quiser utilizar ele diretamente no VS Code, você só iria poder funcionar se você estivesse utilizando no terminal. Né? Mas você pode fazer a seguinte configuração. Você vem aqui, ó, nos Manager de opções, Settings ou configuração, né, se eu tiver em português, né? E você digita aqui, ó, Flutter SDK. E aí, ó, vai ter essas seguintes opções aqui, ó. Você vai ter Flutter SDK Path no singular. Esse cara você exclui, né? Se ele pedir para editar, você apaga. Esse cara a gente não quer ele, tá? Tem em mente que a gente não quer. A gente quer adicionar aqui, ó, no Flutter SDK Paths, que é onde tem mais de um SDK, então no plural. Você vem aqui e adiciona a pasta onde tá as várias versões, né? Por exemplo, no meu Linux aqui, ó, as minhas versões, né, de onde tá na pasta FVM, né? Aqui é o CD FVM, CD FVM. E aqui, ó, tá a pasta onde tá todas as minhas versões, é a pasta version aqui, ó. Então CD version. Portanto, ó, tá aqui, ó, tem todas as versões que eu coloquei. Portanto, a versão que eu tenho que colocar ali, né, no meu VS Code é aqui, ó, essa pasta, o caminho é a pasta versions aqui, ó. Home, Jacob, FVM, version. Tá ligado? Esse cara que eu coloco lá, aqui, ó, no meu Flutter SDK Paths. Aí, se eu estiver trabalhando igual eu aqui, que eu coloquei no caminho separado, eu coloquei aqui, ó, no FVM, SDKs e version. Então vai ter que ser esse caminho aqui, ó, que eu coloquei, FVM, SDK versions, que é o que eu coloquei aqui, ó, FVK version. O que esse efeito, essa configuração causa aqui no meu VS Code? Você consegue fazer trocas aqui, ó. Quando eu abro um comando do Flutter aqui, um arquivo do Flutter, você pode dar os comandos aqui embaixo, ó. Tá vendo que tá o meu nesse sistema, o que está configurado é o Flutter 2.10.5. Se eu quiser trabalhar na 2, na 3, né? Ele vai agora, por causa que eu habilitei aquela opção, eu posso clicar nela e ele aparece todas as que estão listadas lá no FVM. E eu posso selecionar aqui, ó, diretamente, ó, qual a versão que eu quero trabalhar. Isso aqui é uma mão na roda e você precisa para fazer rodar o SDK diretamente aqui, o F5, depuração. Então, independente de você trocar lá, é importante você trocar aqui no VS Code também. Por exemplo, aqui eu estou na versão 2.10.5, vou para a versão 3.0.1. Quando eu coloco, ele já pede para fazer aqui um get package e tal. Você faz o get package porque ele vai para essa nova versão. E aqui você nota que está na 3.0.1. E assim você faz assim, nessas configurações. Beleza? Então é assim que geralmente eu faço a instalação do Flutter no meu PC. Eu não instalo o Flutter direto. A primeira coisa que eu instalo no meu sistema é o FVM. Tá? É o FVM. Depois que eu instalo o FVM, que eu instalo o Flutter por ele. E aí eu faço todas as configurações de variável de ambientes, que eu já expliquei o porquê. E aí eu começo a programar. Então, sempre eu instalo o FVM primeiro, antes de instalar o Flutter. E lembrando, sempre instale a versão, não instale essa versão aqui, ó, do Flutter. Até porque você não vai ter o Flutter, mas mesmo se você tiver, exclua o Flutter da tua máquina primeiro e não instala por isso. Instala ou pelo Brew ou pelo Choco aqui, ou pelo Chocolate se você tiver no Windows, né? Mas se você tiver no Mac no Linux, instala pelo Brew. Beleza? Então, é isso aí. Tem mais coisas aqui na documentação, né? Você pode procurar aí, ó, fvm.app.
né, para você fazer algumas outras configurações. De repente, se você quiser ver, aqui, por exemplo, ele tem outras configurações de série, se você pode estar dando uma olhada. E também tem outras questões de comandos e que você pode estar olhando, questão de versão, né, a questão de exclusão, como você fazer aqui usando o FVM antes, né, aqui também tem várias outras coisas que a gente pode ver, a questão também de flavors ali, e você realmente pode melhorar muito o teu ambiente de desenvolvimento Flutter com o FVM, beleza? Então um abraço, vamos ser referência junto, até mais e muito obrigado aí, grande Léo Farias.